Graça e paz de Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar a respeito de uma disciplina espiritual chamada de submissão. Disciplina espiritual é uma prática cristã através da qual, à medida que nós vamos repetindo aquela prática e crescendo no exercício dela, Deus vai operando em nós e trazendo, nos moldando, nos santificando. Para falarmos sobre a disciplina da submissão, nós queremos ler a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 4, verso 10, que diz assim: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Durante muito tempo, essa disciplina espiritual foi distorcida e mal utilizada. Por exemplo, a submissão jamais deve ser usada para escravizar ou oprimir a quem quer que seja. Mas não é pelo fato de que ela foi mal utilizada que ela deixa de ser bíblica, legítima e verdadeira quando bem utilizada. Portanto, é preciso que compreendamos que em toda a palavra de Deus nós encontramos exemplos de submissão bíblica. E o maior exemplo desta submissão é o Senhor Jesus Cristo. Jesus foi servo, submisso a todos. A submissão de Cristo foi até a cruz, até a morte. E é interessante que a autoridade de Jesus, ela é muito vivida nesse contexto, o contexto de um servo. Porque, num sentido bíblico, a autoridade traz esses dois significados, de servir e de ser modelo. Em servindo e sendo modelo, conduzir as pessoas por meio da liderança. E exercer a autoridade como um servo e como um modelo a quem as pessoas seguem. Quando nós dizemos que submissão não deve ser utilizado para escravizar pessoas, é porque a prática legítima da submissão é o contrário de escravizar. É libertação. Toda disciplina espiritual, quando praticada, traz para a nossa vida um tipo de libertação, um tipo de liberdade. A disciplina da submissão, ela traz a liberdade da tirania de querer que as coisas sejam feitas sempre do seu jeito e na sua hora. Sim, é uma escravidão viver querendo controlar os acontecimentos e as pessoas para que tudo aconteça exatamente como você quer. E quando nós aprendemos a nos submeter uns aos outros, nós somos libertos desta escravidão. Portanto, esse é o sentido, esse é o fruto de nos submetermos. É sermos livres, sermos libertos. Eu devo lhe dizer que essa prática cristã, ela requer aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou ao nos dizer que quem quer seguir a Ele deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Esta disciplina requer a negação
das inclinações pecaminosas do nosso coração. O nosso coração pecaminoso quer ser o centro, quer ser servido, quer que tudo e todos gire em torno de si. Exercitar submissão é ir na direção contrária do que o nosso coração pecaminoso quer. Portanto, também é um caminho que, além de caminho de liberdade, é caminho de santificação. As disciplinas espirituais, e com a submissão não é diferente, elas são bem práticas. Então, para nós nos submetermos na prática, eu quero dar a você algumas formas de submissão. A primeira delas é a submissão a Deus, que é quando nós acordamos pela manhã e nos colocamos, pequenos como somos, nas mãos de Deus, para que Ele nos conduza. Rendemos a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos planos, o nosso corpo, nos colocamos debaixo da direção dele. Uma outra submissão é a submissão à palavra de Deus, que é quando nós ouvimos a Bíblia, recebemos, acolhemos em nós aquilo que ouvimos e obedecemos. Isso também é uma forma de submissão. Outra maneira é submissão à família. Sabia que nós nos submetemos àqueles que moram conosco e que vivem, têm vínculo de sangue conosco? Nós nos submetemos a eles quando nós paramos para ouvi-los. Submissão à igreja, quando nós nos dispomos a identificar aonde nós podemos ser úteis na casa de Deus. Submissão ao próximo, que é nós encontrarmos maneiras simples de sermos úteis, de sermos instrumentos de bondade na vida dos outros. Quando nós dividimos uma comida que a gente faz na nossa casa com o vizinho, quando emprestamos uma ferramenta para que ele desempenhe uma atividade, quando fazemos uma visita e ali encontramos uma maneira de deixar a nossa marca sendo útil, ajudando de alguma forma. Enfim, temos diversas maneiras que cada um de nós deve buscar para ser útil ao próximo. Será que a submissão tem um limite? Sim. E esse limite ele vai até o ponto em que ser submisso não seja uma forma de destruir a si mesmo. Por exemplo, a submissão a uma outra pessoa nunca deve significar pecado contra Deus. Então, se para se submeter a alguém você tiver que pecar contra Deus, essa submissão não é o que a Bíblia ensina. Isso precisa ficar muito claro para nós. Outra coisa, submissão é uma decisão pessoal. Não é o outro que nos obriga a sermos submissos. Somos nós que decidimos como cristãos. É uma disciplina espiritual para cristãos, porque são cristãos que têm um Senhor, Jesus Cristo, que é o nosso grande modelo, que foi um grande servo sofredor até a morte. Que Deus nos ajude, nos santifique e nos encoraje a exercitar a disciplina espiritual da submissão.